breaking news. Se eu te contar que a PF acaba de desmantelar uma quadrilha que era denominada uma empresa exterminadora de comunistas e que tinha uma tabela de preço por cabeça de execução ali, por cabeça lá, para matar fulano é tanto, que tinha até o presidente do Senado na lista, tinha todo mundo lá, Xandão, Zanin, e que essa empresa pode ter envolvimento com o plano golpista, sim. Tem coronel lá dentro, ex-militares. Caraca, o novelo da trama golpista não para de se desenrolar. Eu vou até trazer logo para você a matéria, porque dessa vez Dani Lima, são 3 vídeos da Dani Lima explicando nos mínimos detalhes como que isso funcionava, tá? Essa informação acaba de chegar para eles lá e a imprensa não para de falar disso em toda a internet. Vamos acompanhar o que está acontecendo, porque, com esses nomes lá, investigando, inclusive, eles eram pagos não só para matar, mas para investigar ministros do STF. Isso com certeza vai desbocar também no Bolsonaro, tá bom? Se você tá chegando agora, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade que é contra Bolsonaro até o talo, beleza? Então vamos lá. Hoje joga a crise num outro patamar. A PF chegou, gente, para você que está em casa, numa espécie de agência de espionagem e de extermínio. É assim que está sendo chamada. Como? Esses militares da ativa e aposentados, segundo as fontes da investigação, foram os responsáveis pelo assassinato deste advogado. Zampieri foi morto com 10 tiros. No telefone dele foram encontrados os primeiros indícios desse mega esquema de venda de sentenças, que atinge tribunais estaduais, tem um juiz aqui de São Paulo afastado, atinge o TRF da 2ª Região. Nossa. E chega a gabinetes do STJ. Só que, Mônica, na documentação foi encontrado uma tabela, que eu vou detalhar aqui para vocês, que mostra que essa agência de espionagem e extermínio, é assim que os investigadores estão chamando, cobrava R$250 mil para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal e figuras do Judiciário. É exatamente assim que está descrito na tabela. Eu vou detalhar para vocês. Figuras normais, ou seja, pessoas comuns, custavam R$50 mil para serem espionadas. Deputados, R$100 mil. Senadores, R$150 mil. Ministros / judiciário, R$250 mil. É assim que está expresso na tabela que está nas mãos dos investigadores e do Supremo Tribunal Federal. Essa operação foi deflagrada por ordem do ministro Cristiano Zanin. Não tem nada a ver com os demais golpe de Estado, fake news, nada, né? Não. É um outro inquérito. É um outro inquérito, mas, Mônica, pelo modus operandi, você vê pontos de contato. Porque são militares da ativa e aposentados e por conta do esquema. Segundo as fontes com as quais eu conversei, esse grupo trabalhava com armamento pesado e aparelho de espionagem de acesso restrito. Nessa mesma tabela que eu estou detalhando aqui para vocês, está lá os custos envolvidos nessa operação, para justificar a cobrança de R$250 mil para espionar ministro do Supremo Tribunal Federal e integrantes do Judiciário. Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos, está detalhado aqui. Utilização de garotas e garotos de programa, que são descritas, essas pessoas, como iscas. Material de disfarce, perucas, bigodes e etc. Está aqui também. 2 drones. O grupo utilizava drones para poder monitorar essas figuras, essas autoridades. Vai para um outro patamar a crise, como eu disse, é o caso mais espinhoso hoje. Você pode falar, nossa, Daniela, estão lá julgando uma tentativa de golpe. Pois é. Mas isso aqui, gente, mostra uma organização criminosa muito bem estruturada que se utilizava de material de uso restrito e de pessoas do meio militar para poder espionar autoridades. Não só vender sentenças,
mas espionar autoridades. É inacreditável, né? Você viu a gravidade da situação e sim, tinha nomes como o de Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado. Mas não aleatoriamente. A quem interessaria a morte de Rodrigo Pacheco é o que você precisa se perguntar. Antes de falar por quê, vou te mostrar que temos essa matéria aqui também. Ó. Esse homem que você está vendo é o coronel que seria o chefe de todo esse esquema. E a matéria da revista Fórum dá conta de que o grupo se chamava Caça Comunistas e esse coronel era colega de Bolsonaro e já teria atuado no Ministério do Sérgio Moro, o da Justiça e da Segurança Pública. Rony, mas isso faz muito tempo. Sim, isso é da época lá do Moro. Eles já estavam atuando desde essa época. Muito provavelmente as investigações vão se alinhar com a do golpe, tá? Então, tem semelhança no modo de operação. Se você viu semelhança no modo de operação, não era coincidência. Ex-militares, militares da ativa, uso de... Talvez foi até o Moro que deu essa ideia. Uso de garotas e garotas de programa como Isca. Você viu a denúncia feita contra o Moro de que ele fazia isso contra juízes. Então, vai acabar lá. Mas ainda vou te dar mais um detalhezinho. Você vai se lembrar que o Rodrigo Pacheco era aquele bananão que não detonava o bolsonarismo de uma vez por todas, mas também não permitia que ele passasse de um certo limite estabelecido. Atuou para que a compra da vacina acontecesse via Senado, fez muitas coisas que irritaram muito o Bolsonaro e não pautou impeachment de ministros do STF. Então, de certo modo, ele era visto como alguém indesejável pelo bolsonarismo. Sim, a pergunta que eu te fiz no começo, a quem seria interessante a morte do ministro Rodrigo Pacheco? A resposta é simples, ao bolsonarismo, já lá naquela fase de Sérgio Moro. Então, o desfecho das investigações é que vai mostrar quem foi que recomendou que o nome de Rodrigo Pacheco parasse nas listas dos criminosos. O nome estava lá. Mas já vou te antecipando. Não se surpreenda se ao final das investigações tudo apontar que se tratava de um bloco, né? Mais um núcleo do grupo golpista. Para finalizar, eu vou mostrar para você, da boca da própria imprensa tradicional, para você ver que não é da minha cabeça, alguns outros nomes que estavam envolvidos nessa investigação. Por quê? Porque encontraram uma agenda lá e tinha lá a lista dos nomes e quanto custaria para matar eles. Vamos ouvir. Agenda apreendida com esse grupo criminoso, que é tratado como um grupo de extermínio e monitoramento ilegal e espionagem, formado por militares da ativa e aposentados, né? Com este grupo foi apreendida uma agenda, atenção, e nesta agenda há menções ao ministro Cristiano Zanin, que é inclusive o relator do processo que levou a essa operação, e ao ministro Alexandre de Moraes. Atenção, então, com este grupo criminoso, um grupo que é tratado pelos investigadores como de espionagem e extermínio, havia uma agenda, e esta agenda traz menções aos ministros Cristiano Zanin, responsável pela investigação, e Alexandre de Moraes, que é o relator e, portanto, integrante, né, do julgamento da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mais uma vez, deixando claro que os nomes não eram nomes populares quaisquer, inclusive de influenciadores. Eram nomes de ministros do STF e nome de um dos presidentes do Brasil, que era o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, naquela época, né? 3 presidentes, sim, presidente do Senado, presidente do STF e presidente da República, tá? E não que isso pudesse excluir as pessoas comuns, eles também cobravam para espionar e matar as pessoas comuns. Talvez apareça o nome de algum outro comunista popular aí ao desfecho da matéria. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade.